Gravando. Boa noite, bem-vinda, Priscila. É uma Boa grande honra noite, receber. Maria. É uma grande honra receber a Priscila hoje, a Priscila Jin. Estamos falando diretamente com a Priscila na China. A Priscila mora em Yiwu e ela vai contar para a gente a experiência dela, um pedacinho de durante a quarentena e principalmente agora a retomada, o pós-Covid. Priscila, muito agradecida obrigada. por você Eu ter que aceitado o agradeço pelo convite, convite. uma honra. E agradecendo a conexão que a Vitória Delamana fez, né? Nossa amiga, nossa querida, minha Linda. norinha, linda. Então, Priscila, eu gostaria de saber, aí na China, quais foram as medidas com relação ao Covid, além do isolamento, e como é feito o controle atualmente de proliferação do vírus, e o que tem mudado agora no momento de reabertura. Bom, vou começar falando como que foi o controle, né? O controle foi fazer o lockdown total, então o país todo parou por 2 meses. Teve cidades que ficaram 70 dias, 75 dias. Isso foi mais no epicentro, onde os casos estavam mais fortes, né? Tinham mais casos. Mas, por exemplo, meu pai, que estava aqui na época, ele ficou 60 dias isolado, né? Então, esse foi o maior controle. E também uma diferença que eu tô vendo é que aqui tinha controle até a quantidade de vezes que você ia ao mercado. Então, tinha pessoas de cada bairro que ficava na sua porta, no bairro, né? Para ver quantas vezes você ia, e só podia ir uma pessoa de cada apartamento. Então, acho que essa é uma grande diferença, porque realmente eles fizeram um isolamento. Eu vejo muita gente saindo, né? Indo ao mercado 2 vezes ao dia. E não, aqui todo mundo ficou em casa, saía o mínimo possível. E agora o controle está sendo mais em questão de uso de máscara e medir a temperatura nos lugares públicos. E também tem o QR Code, né? O QR Code é muito utilizado aqui, já era bastante utilizado para fazer pagamentos, enfim. E agora eles estão usando como método de controle, né? E cada pessoa tem um QR Code seu que é por cor. Então, por cor você tem o vermelho, o amarelo e o verde. O verde você pode circular livremente pela cidade, fazer viagens de uma cidade para outra. O vermelho é que você precisa ficar isolado e o amarelo também. Então, você só pode entrar nos lugares públicos, viajar, se você tá com o QR Code verde. Por aí que eles controlam hoje em dia. E o que define eu tenho um QR Code verde, amarelo ou vermelho? O verde define que você está saudável, você não passou por nenhum lugar que tem bastante casos, né? Você não entrou em contato com as pessoas que ou têm caso ou que tem alguns indícios de caso. O amarelo, ele mostra que você precisa ficar de isolamento por menos tempo, mas é porque ou você estava perto de alguém que estava com suspeita ou que está confirmado. E o vermelho é que você é confirmado. Então, você precisa ficar 14 dias em casa. O amarelo, se eu não me engano, são 7 dias. E o verde você pode circular livremente. Então, você insere seus dados, por onde você passou. E aqui não tem muito dessa questão de você mentir os seus dados, né? Porque, de qualquer forma, hoje a internet está aí. Todo mundo consegue ver por onde você passou. Então, tem questão de ética também, né? Sim, sim. Nossa, que interessante. E como é que foi o processo de reabertura das escolas? Enfim, e eu também gostaria de saber o que mudou. Por exemplo, a gente tem feito muitas reuniões agora online, muitas aulas. Como é que é essa sequência agora aí na China? Então, aqui na época da alta da pandemia, do surto, tiveram muita aula online, né? As crianças, os mais velhos, reuniões online. Hoje em dia, né, agora depois de uns 2, 3 meses que voltou tudo, eu tô vendo as escolas reabrirem. Não são todas as cidades, não são todas as províncias, depende de como que tá a situação de cada cidade, né? Então, na minha cidade, em Yiwu, aqui, já abriram todas as escolas perto da minha casa, pelo que eu percebi, mas em frente à escola tem bastante medida, tipo, distanciamento entre os alunos para fazer a fila.
medição de temperatura, as crianças são sempre monitoradas, os pais precisam mandar informações de onde que essas crianças estiveram há dias atrás. Então, tem todo esse contato e essa comunicação integrada entre pais, entre os professores, os filhos. Então, esse é um controle, né? Uma comunicação. E aqui, o virtual sempre foi bastante forte, né? A China, nesse quesito, tá um pouco mais à frente. Então, já tinham escolas que davam aulas online, essas coisas. Mas, na minha época de pandemia, mais. Eu acho que essas foram as diferenças que tiveram, assim, no dia a dia. As pessoas esperam uma diferença super, hiper, mega diferente, mas não tá bem assim. Tiveram alguns detalhes que mudaram para conseguir, né, reabrir as coisas. Entendi. E as crianças estão usando máscara, e eu vi umas máscaras plásticas, assim, uma proteção plástica, né? Sim. Então, todas, isso é Então, obrigatório ou não? Então, se a criança chega na escola de máscara, e aí depois de todo aquele raio-x na criança, ela tira a máscara e eles deixam a criança sem máscara na escola, porque eles já fizeram toda a anamnese, né? O processo. Então, chegando lá dentro, eles já sabem que tá seguro. E a máscara também, né? De uma forma ou outra, traz muita sujeira e tal. Então, eles preferem deixar as crianças na escola sem máscara. E é isso. O uso é obrigatório. Tem cidades que são mais rígidas nesse quesito, tem cidades que às vezes acabam deixando as pessoas andarem na rua sem máscara, e, tipo, não fiscalizam tanto. Uau. Mas isso é porque não tem casos. Tipo, na minha cidade fazem 2 meses que não aparece nenhum caso e agora está super abafado. Então, as pessoas acabam tirando um pouco a máscara, até para respirar, né? Sim. Sim, sim. E você observa diferenças de comportamento entre os brasileiros e os chineses com relação às prevenções? Enfim, o que você tem para contar para a gente que você observou na diferença do Brasil recebendo Covid com relação às pessoas, com relação ao comportamento, às atitudes e aos chineses? Então, eu percebi uma grande diferença. Tem a questão cultural, né? A gente já percebe no dia a dia. Então, os brasileiros são mais calorosos, gostam mais das pessoas pertinho. Os chineses já têm esse distanciamento natural entre uma pessoa e outra. Você não chega aqui e aí você encontra alguém que você conhece, você vai dar um beijinho. Não tem isso aqui. No máximo, você dá as mãos, né? Então, esse já é um dos comportamentos que a gente percebe no dia a dia. Mas na chegada do coronavírus, do Covid, eu percebi que aqui as pessoas levaram muito a sério, né? Eu vejo que tem muita gente que ainda não acredita que isso está acontecendo no mundo. Por mais que só fale nisso, eu vejo que no Brasil tem gente que quer continuar saindo, mesmo podendo ficar em casa, né? Que a questão social é diferente, então tem gente que precisa sair para trabalhar. Mas tem gente que tem todas as informações do mundo, pode ficar em casa e continua querendo sair porque não leva a sério. E aqui eu vi que não teve isso. Mas também tem a questão do governo, do poder, né, que é um outro assunto que interfere bastante nisso. Mas aqui todo mundo levou super a sério e todo mundo ficou em casa mesmo. Como eu disse, tiveram pessoas que tinham controle de quantas vezes iam no mercado, quem ia no mercado. Sim. E o que você sente para você como aprendizado dessa situação toda? Para mim foi uma super mudança, né? Que eu vim para cá no pico, né? No Brasil tinham 7 casos, eu também estava desacreditando que ia chegar no Brasil, ia tomar essa proporção no Brasil. E aqui, né? Eu estava pensando, gente, começou aqui, por que eu tô vindo para cá, né? Então a gente percebe que como a nossa vida é vulnerável, como as coisas que a gente planeja para 2050 podem, sabe, serem tiradas do planner e acabou. Então, acho que a gente tem que aprender a como lidar com essas situações, né?
não é que a gente não precise de planejamento, mas a gente tem que viver mais o agora e sentir mais o agora, né? E eu tô vendo muita gente de fora também que estão se reinventando, né? Eles ficavam na rodinha de hamster, giravam sempre no mesmo sentido e agora estão precisando expandir. Então, acho que o aprendizado é que você não precisa de um momento tão tenso para precisar se reinventar, né? Mas agora já tem esse chacoalhão, então todo mundo é capaz de se reinventar, de poder ter novas ideias, e essa é a parte. Não podemos romantizar isso, né? Mas essa é a parte que eu tô vendo de aprendizado, de uma forma que as pessoas estão podendo crescer no meio disso, né? Sim. E você como é que você vê, como é que está acontecendo os encontros, as aglomerações, já voltaram, por exemplo, a ter encontros de jovens, shows, encontro em bares para bater um papo? Como é que está esse momento? Então, aqui perto da minha casa tem bastante restaurante, você já vê os restaurantes voltando. Poucos restaurantes estão vazios, né? Eu acho que é um dos medos de quem tem restaurante. É que eu sou muito ligada à gastronomia, e é um dos medos das pessoas que têm um ponto ou um restaurante de, depois que tudo isso voltar, as casas estarem vazias, né? E aqui eu tô vendo muito pelo contrário. As casas já estão mais lotadas, né? Os restaurantes. Como a minha cidade tem poucos, não teve nenhum caso desde então, as pessoas já estão voltando à vida mais ao normal, sabe? Eu acho que agora a China está impulsionando para as pessoas voltarem à normalidade, porque não dá para viver à base do medo. Uma coisa é você viver no medo, outra coisa é você viver com cuidado. Então, a China, ela fala de todas as medidas que você precisa tomar, né? Então, uso de máscara, não ficar em lugar muito fechado, mas elas também estão incentivando a volta à normalidade, né? Então, já tem os lugares mais cheios. Shows eu não vi, mas eu sei que em cidades maiores, que tem mais gente de fora, né? Já estão rolando algumas festas, essas coisas. Então, tá mais tranquilo por aqui. Tá. Mas tem províncias que tem mais casos, e aí lá tá uma outra realidade, né? Então, tudo tá fechado, escolas estão fechadas. Então, depende muito do lugar e como que tá a situação. Entendi. E você teve alguma dificuldade, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que muita gente está tendo essa dificuldade de acreditar em tudo que está acontecendo. Não é essa questão de acreditar que o vírus está aqui, mas acreditar nessa mudança, né? Muita gente ainda está no mundo da lua. Eu acho que foi uma das minhas maiores dificuldades botar o pé no chão e ver. Eu ainda estou me adaptando aqui, né? Eu sempre vim para a China para passar um tempo, viajar, conhecer mesmo, entrar mais em contato com a cultura, mas eu nunca fiquei aqui para morar, né? E eu vou ficar até dezembro, então tava sendo até um pouco difícil acreditar, tipo, que eu tô aqui. E eu acho que tem muita gente que deve estar com essa dificuldade de, nossa, eu tô em casa quase 2 meses. Então, eu acho que essa dificuldade foi mais de acreditar em que tudo isso está acontecendo. Entendi. E em Mas termos uma hora a de... gente cai na real. Com Agora certeza. já estamos caindo. E em termos de coletividade, existiram alguns movimentos, desde incentivo, benefícios financeiros para as pessoas, e algum outro movimento de práticas coletivas de ensinamentos, ou enfim, teve algum movimento coletivo em prol de todos? Então, aqui na China tem uma coisa muito diferente do Brasil, é que tem hospitais públicos, mas eles não são de graça. E nessa situação, a China construiu mais hospitais, ele deu todo atendimento para pacientes com Covid de graça, então todo mundo foi tratado de graça. Eles não têm essa conduta de ter esses hospitais de graça, como no Brasil, porque a população aqui é enorme, então não ia ser igual para todo mundo. Mas nessa situação eles tentaram o máximo para conseguir tratar todo mundo, né? No começo também teve todo o caos, mas aos poucos, com, né, planejamento, eles conseguiram reverter a situação e foi tudo de graça. Isso foi muito legal da parte daqui, né?
Também tiveram grandes empresas fazendo grandes doações, né? Não só de dinheiro, mas como de respiradores, máscaras. Então, isso que a gente está vendo. E eu vi que os influenciadores estavam criando bastante conteúdo. Eu acho que não é questão nem de dinheiro, mas é uma questão social, né? Que você está entretendo as pessoas. Diferente do Brasil, que a gente vê muita gente furando quarentena, por exemplo. Não, aqui os influenciadores foram bastante uma referência, sabe? De como passar o tempo em casa, essas coisas que eu vi de legal aqui, pensar no social. Interessante. E outra pergunta que eu quero te fazer é, é a, agora, Aline, você quer perguntar? Não consegui ver a pergunta. Eu queria saber se você sabe se a população está tendo ou vai ter algum plano de apoio psicológico pós-pandemia. Aqui na China não se fala muito em psicologia, né? Eles acreditam bastante na medicina chinesa tradicional. Agora tá com a globalização também estão falando mais disso, mas eu não sei se teve algum plano de apoio. Eu estou num grupo de brasileiros, né? Que tem uma psicóloga brasileira e ela estava dando suporte para as brasileiras, mas eu não sei se a China em si tá dando esse suporte. Entendi. E você Porque teve dificuldade? a gente pensa muito que é fácil, mas a China com tanta gente, é muito difícil eles criarem um método assim e conseguirem atingir todo mundo. E eu vejo que a China tenta, assim, não é que todo mundo é igual, não, tem classe social, tem tudo isso, mas eu vejo que em alguns quesitos eles querem que seja para todos, sabe? Então, se eles não são capazes de dar para todos, eles preferem não começar. Entendi. Mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, Priscila? Eu acho que nessa situação muita gente está perdendo um pouco as esperanças e eu vendo a realidade daqui, aqui parece que foram números exatos, então todo mundo ficou 60 dias em casa e depois acabou. E não, ninguém sabia se iam ficar 50, 60, 100 dias, mas tudo está começando a voltar mais ao normal, então é para as pessoas terem esperança que as coisas voltam ao normal conforme o tempo, não só aqui na China, mas muitos outros países já estão voltando, e não perder as esperanças, né? Eu acho que é a coisa mais importante agora. E se cuidarem, né? Sim, sim. Bom, Priscila, obrigada. Agradeço Eu que muito a sua agradeço. disponibilidade e que em breve possamos nos encontrar ao vivo e em cores, né? Claro. Em E breve. Final do você, ano em já tá aí. breve, final do ano você virá. E mais uma pergunta, quando você foi faz uns 2 meses, você teve dificuldade? Como é que foi esse voo para a China? Nossa, foi o voo mais... É, uma loucura, né? Foi o voo mais doido, que eu diria. Porque a gente só tinha 2 companhias aéreas disponíveis, nunca tínhamos voado com nenhuma das duas, eu e minha mãe. E um voo tão longo a gente tem que confiar, né? Se a escala vai dar certo. E ainda mais nessa situação que os voos estavam sendo muito cancelados, então a gente precisou decidir a gente vinha, se a gente tinha uma escolha, ou a gente passava por Madrid ou por uma cidade da África. E a gente preferiu passar por Madrid, porque era um voo que já tínhamos recebido um bom feedback. Só que foi uma doideira que, pensa, quantos casos de Covid tem em cada cidade? A gente tinha que pesquisar isso. Quantos casos estavam começando a ter a cada dia? Então, a gente fazia uma conta. Será que quando a gente chegar lá no dia, vai estar com muito casos, vai estar um caos? Mas a gente teve que decidir tudo em 2, 3 dias, menos de uma semana. Então, foi correr contra o tempo, porque a gente sabia que não ia ter mais voos. Agora fecharam as fronteiras para os estrangeiros aqui na China. Então, eu vim a tempo. Mas se eu tivesse vindo um pouquinho mais tarde, talvez eu não entraria. Nossa. Bom, Priscila,
Agradeço, que dê tudo certo para nós, né? Para nós, né? Vamos manter as esperanças. Sim. E um beijo bem grande, muito, muito grande e até breve. Ai, um super beijo. Fiquei muito feliz com o Obrigada. convite, de poder contar um pouquinho da minha experiência. Eu que agradeço pela atenção, por tudo. Foi ótima a conversa. Agradecemos, adorei e importante para a gente, muito importante saber como é que as coisas, que a bom. continuidade das coisas, né? Importante poder fazer parte disso também. Sim. Um beijo bem grande, viu? Um beijo. Tchau, tchau.